Então, falta a gente analisar o artigo 5º, inciso 1, que fala da igualdade entre homens e mulheres prevista na Constituição Federal. E eu quero chamar a atenção para uma fixação legal, né? Uma lei que veio para poder fazer com que essa igualdade seja mais observada. E aí, lembrando, gente, o que a Constituição consagra, sobretudo lá no artigo 3º, é a igualdade material. A igualdade formal é tratar todos iguais indistintamente, sem distinção de qualquer natureza. Agora, não basta fazer isso. A gente só vai conseguir igualdade de fato se a gente trouxer, né, se a gente conseguir aplicar o princípio da igualdade material, que consiste no tratamento igual aos iguais e os desiguais na medida das suas desigualdades. Então, muitas vezes, para eu conseguir uma situação de fato igual, eu muitas vezes vou ter que conferir um tratamento diferenciado às pessoas para buscar essa igualdade. E aí nós temos um exemplo ótimo, que é o exemplo da criação da Lei Maria da Penha. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Ó, então, isso. A Constituição Federal, ela consagra o princípio da igualdade, o direito fundamental à igualdade, no artigo 5º caput, né, que fala que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E, além disso, ela reforça essa igualdade, especificamente uma igualdade de gênero, ao dizer, logo no inciso 1º, que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos dessa Constituição. Porém, como se trata de igualdade material, e a gente só vai ter igualdade de verdade se a igualdade for material, se muitas vezes eu puder conferir um tratamento desigual a uma situação que seja desigual, a Constituição vai conferir um tratamento diferente entre homens e mulheres. Melhor exemplo, licença maternidade. A licença maternidade para a mulher é muito maior do que a licença paternidade para o homem. E é natural que seja assim. Outra diferença de tratamento. Outra diferença de tratamento está aqui na Lei 11.340 de 2006. Está aqui. Famosa Lei Maria da Penha. Essa lei 11.340 de 2006 é a famosa Lei Maria da Penha. O que é importante, ó, quando a gente analisa aqui, ó, o preâmbulo da Lei Maria da Penha, olha aqui. Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição Federal. Então, beleza, ó. Qual que é o parâmetro, qual que é o fundamento da Lei Maria da Penha? A Constituição Federal, parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição Federal. É só? Não, olha só. Da Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres. O que é isso? O que é a Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres? É um tratado internacional de direitos humanos. Para por aí? Não. Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Então, olha, a Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, a Lei Maria da Penha, ela foi criada com base na Constituição Federal e com base em 2 tratados internacionais de direitos humanos. A Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres e a Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Além disso, o que ela faz mais? Dispõe sobre a criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal e dá outras providências. Beleza. Então, quando a lei foi criada, o que a Lei Maria da Penha fez? Ela estabeleceu
no âmbito da violência doméstica e familiar praticada contra a mulher, ela estabeleceu um tratamento penal muito mais severo ao agressor ou à agressora e um tratamento privilegiado à mulher vítima dessa violência. Então, isso que a lei estabeleceu. Aí, muitos disseram, de início, olha, essa lei é inconstitucional. Mas como assim inconstitucional? Olha, peraí. Se ela confere um tratamento especial à mulher vítima de violência doméstica e familiar e um tratamento penal severo ao agressor ou à agressora, ela é inconstitucional, porque a Constituição fala, no artigo 5º, inciso 1, que homens e mulheres são iguais perante a lei. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Então, se um homem foi agredido numa relação doméstica ou familiar por uma mulher, o tratamento conferido a essa mulher tem que ser o mesmo conferido àquele homem que agride uma mulher dentro de uma relação doméstica e familiar. Raciocínio julgado, decidido de forma definitiva, equivocado pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal disse o seguinte, olha, a Lei Maria da Penha é constitucional? Sim. O STF declarou a Lei Maria da Penha constitucional e com toda a razão e com todo o acerto jurídico do mundo. Por quê? Porque, olha, segundo vários estudos, né, e a violência doméstica e familiar contra a mulher não é um problema atual, ele é um problema antigo, ele é um problema cultural, então ele é estudado há várias décadas. Então se chegou à conclusão de que, dentro dessa relação doméstica e familiar, a grande vítima, né, em 90%, salvo engano, os estudos... Gente, deixa eu fazer um parênteses aqui, porque tem torcida organizada me chamando aqui fora. Só um minuto aqui. Aí, ó. Vamos lá, Rebeca, já respondo a sua dúvida daqui a pouquinho. Deixa eu só fazer essa introdução aqui. Ó, então é o seguinte. Oi, Zé Pedro. Estão querendo brincar de pique-esconde. Estão querendo brincar de pique-esconde. Mas aqui. Então, o detalhe é o seguinte. Quando foi criada a lei, né, muitos gritaram que a lei seria inconstitucional, mas, segundo vários estudos sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher, a vítima, em 78% dos casos, quase 80% dos casos, era a mulher. Então você tinha uma situação de fato diferente, desigual, em que a grande vítima dessa violência era a mulher. Se você cria uma lei conferindo um tratamento igual a homens e mulheres, essa diferença iria permanecer. Portanto, existia a necessidade da criação de uma lei que conferisse um tratamento, já que a situação fática era desigual, um tratamento, então, penal mais severo ao agressor e agressora, e também algumas medidas de proteção a essa mulher vítima dessa violência, para que você, com esse tratamento desigual, conseguisse uma igualdade fática, algo que nós ainda não atingimos, infelizmente estamos longe de atingir, né? Estamos bem longe de conseguir essa igualdade. Mas a Lei Maria da Penha, que vem sofrendo várias alterações e várias mudanças, ela é um mecanismo importante, pelo menos foi um dos principais mecanismos lá em 2006, para tentar se buscar essa igualdade entre homens e mulheres dentro dessas relações domésticas e familiares. E aí o seguinte, aí a grande dúvida, que é mais uma questão de direito penal do que de direito constitucional em si, mas que é importante a gente entender. Basta que a vítima de qualquer crime seja do sexo feminino para que a Lei Maria da Penha seja aplicada? Não, não basta. Não basta só isso.
Não é que a vítima de um crime é mulher, então vamos aplicar a Lei Maria da Penha. Não é assim que funciona. Né? Então, se um sujeito que nunca viu a vítima na vida, não conhece a vítima, ele passa de frente ao ponto de ônibus, tem uma vítima do sexo feminino parada, ele para e rouba a bolsa dessa vítima. Vai ser aplicada sobre ele a Lei Maria da Penha? Não. Não. Por quê? Porque não se trata de um crime praticado num contexto de violência doméstica ou familiar contra a mulher. Então, muito cuidado. Não basta que a vítima seja do sexo feminino para que possa ser aplicada a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha apresenta esses contornos lá no artigo 5º. Deixa eu compartilhar com vocês aqui, para a gente poder entender isso. Olha aqui, ó. Artigo 5º da Lei 11.340. Para os efeitos desta lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. No artigo 7º da Lei Maria da Penha, né, porque a gente, quando fala em violência, a gente lembra só da violência física. Né, mas no artigo 7º, a lei traz 5 formas de violência contra a mulher. Né, a violência física, a violência sexual, a violência psicológica, a violência moral e a violência patrimonial. Então são 5 as espécies de violência a que a mulher, num contexto de relação doméstica ou familiar, está sujeita. E a gente tem que conjugar essa prática dessa violência com o artigo 5º para a gente poder aplicar a Lei Maria da Penha. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. O seu de vocês, o meu travou. Legal aqui agora. Beleza. Caí, mas já voltei aqui. Deu uma travada aqui, mas voltei. Se caso acontecer de novo, de travar, vocês me avisem e me dêem notícia aí. Deixa eu compartilhar aqui de novo o artigo 5º da Lei Maria da Penha. Então vamos lá. Artigo 5º. Se, né, qualquer ação dessa natureza, se for praticada no âmbito da unidade doméstica, violência doméstica, o que é isso? O que é unidade doméstica? Compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. Então, olha só, o que é a violência doméstica? Muita gente acha que uma coisa é sinônima da outra, né? Violência doméstica e familiar contra a mulher. Ah, é uma coisa só? Não, uma coisa é a violência doméstica, outra coisa é a violência familiar.
que é a violência doméstica? Compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas. Exemplo, colegas de trabalho. Então, se o sujeito agride, olha, agressão física, psicológica, moral, sexual ou patrimonial contra uma colega de trabalho. Então, existe uma habitualidade, existe uma convivência com a habitualidade naquele ambiente. Então, existe entre eles uma relação doméstica. Ou, no caso de vocês, sala de aula, quando a gente voltar para o presencial, convivência habitual na sala de aula. Então, vocês têm entre si uma relação doméstica. Então, olha, durante todos os dias, vocês frequentam a mesma universidade, a mesma sala de aula, os mesmos colegas. Então, se um ou uma agredir uma pessoa, uma pessoa do sexo feminino, nesse ambiente de sala de aula, configura-se uma agressão dentro de uma relação doméstica. Então, o parâmetro que a lei fala em relação à violência doméstica está aqui, ó. O espaço de convívio permanente de pessoas. Então, dois exemplos ótimos que nós temos: a sala de aula e um outro exemplo, o ambiente de trabalho. Então, por mais que eu não tenha vínculo familiar nenhum com a mulher, mas desde que ela mantenha comigo uma relação doméstica de convivência permanente no mesmo ambiente, seria aplicada a Lei Maria da Penha. Inciso 2, no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, laços de sanguinidade, ou por afinidade, ou por vontade expressa. Então, são as duas modalidades. O inciso 1 cuida da violência doméstica e o inciso 2 da violência familiar. E o parágrafo, ou melhor, esquecendo aqui do inciso 3. Em qualquer relação íntima de afeto. Então, namorado, noivo, marido, ex-namorado, ex-noivo, no qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de morarem juntos, independentemente de coabitação. Então, ó, se eu convivo com habitualidade dentro do mesmo ambiente com essa mulher, eu tenho com ela uma relação doméstica. Se eu sou parente dela, se eu sou da família dela, então eu também tenho com ela uma relação familiar. E se eu mantenho ou mantive qualquer relação íntima de afeto, namoro, noivado, casamento, mesmo que não tenha essa estabilidade toda, tive um lance com ela, configura violência do inciso 3 do artigo 5º da Lei Maria da Penha. E o parágrafo único fala que as relações pessoais enunciadas deste artigo independem de orientação sexual. Aí, Rebeca, precisei dessa introdução toda para poder voltar lá na sua dúvida. Ó, existe possibilidade da Lei Maria da Penha ser aplicada a pessoas do sexo masculino, algo que é pacífico. Se for uma pessoa transexual, se for uma pessoa transgênero, sim, pode ser aplicado. Se ela for vítima de uma violência doméstica ou familiar, praticada em qualquer contexto do inciso 1, 2 ou 3, pode sim ser aplicada a Lei Maria da Penha. Agora, existe uma discussão que é a seguinte: a pessoa é do sexo masculino, do gênero masculino, e foi vítima de uma violência doméstica ou familiar. É possível aplicar a Lei Maria da Penha? Gente, existem algumas decisões, isso inclusive foi tema do meu trabalho de conclusão de curso na graduação. Então, existem algumas decisões que aplicam a Lei Maria da Penha quando a vítima do crime é do sexo masculino. Mas nós temos que tomar cuidado,
que não é simplesmente, porque a mulher bateu no marido, tem que aplicar a essa mulher a Lei Maria da Penha. Não, não é isso. Não é isso. A Lei Maria da Penha pode ser aplicada a pessoas do sexo masculino quando vítimas, num contexto de violência doméstica e familiar, quando essa pessoa do sexo masculino apresentar uma vulnerabilidade objetiva. O que é isso? Ela é uma pessoa vulnerável. Ela é uma pessoa vulnerável. E, já adianto, não é algo pacífico. Não é algo que está previsto na lei, é algo que a jurisprudência, que os tribunais, analisando os casos concretos, tem ora aplicado, ora rejeitado essa aplicação. Então não é algo que vigora, é algo que, se cair na sua prova fechada, você vai responder que não, que só é possível a aplicação da Lei Maria da Penha à vítima do sexo feminino, certo? Ou transgênero. Né? Fora isso, não. Agora, existem algumas decisões isoladas em que, quando a pessoa do sexo masculino apresenta uma vulnerabilidade e ela é vítima de uma violência no contexto de relação doméstica ou familiar, pode sim ser aplicada a Lei Maria da Penha. Vou dar alguns exemplos. Vamos imaginar que, né, eu seja casado com uma mulher faixa preta de karatê. Então, se eu ameaçar ela de morte, faixa preta de karatê, eu não luto, né, não sei nada, não tenho aptidão para arte marcial nenhuma. E aí vamos supor que a minha esposa fosse faixa preta de karatê. Se eu mandar uma mensagem de WhatsApp para ela, ameaçando bater nela, eu posso ser preso em flagrante pelo crime de ameaça e vou sofrer os rigores da Lei Maria da Penha. Então, independentemente do que seja a vítima do sexo feminino, né, se a vítima for mulher, ela pode ser faixa preta de karatê, ela pode ser capitã do exército, ela pode ser o que for, a pessoa mais bem preparada para se autodefender do mundo, que, se ela for vítima de uma violência num contexto de relação doméstica familiar, vai ser aplicada ao agressor ou à agressora a Lei Maria da Penha. Agora, e o contrário? Eu, casado com a mulher faixa preta de karatê, e ela me agride. Eu posso aplicar a Lei Maria da Penha a ela? Não. Por quê? Porque eu não apresento vulnerabilidade. Quais seriam, então, as pessoas do sexo masculino que seriam consideradas vulneráveis e que fariam jus à aplicação da Lei Maria da Penha? Exemplo, criança. Então, tem uma criança do sexo masculino, uma criança, eu tenho em casa duas, uma de 4 anos, uma de 2 anos. São do sexo masculino. Então, olha a discrepância da lei. Né? Então, por exemplo, se eu ameaçar a minha esposa, eu vou sofrer os rigores da Lei Maria da Penha. Mas, se eu agredir, se eu praticar lesões corporais aos meus filhos, um de 2 anos e ao outro de 4 anos, a Lei Maria da Penha não poderia ser aplicada a mim. Por quê? Porque eles não são do sexo feminino. E a Lei Maria da Penha fala da proteção da mulher. Tá vendo? Então, por isso que se busca, nesses casos específicos, a interpretação desse termo como pessoa vulnerável nessa relação doméstica ou familiar, para que possa ser aplicada a Lei Maria da Penha nesses casos de agressão a crianças, de agressão a pessoas idosas do sexo masculino, a agressão de pessoas com deficiência do sexo masculino. Certo? Então, Rebeca, esse raciocínio seu está correto. Né? Basta que seja do sexo feminino para que a lei seja aplicada. Agora, é do sexo masculino, a lei vai ser aplicada? Aí depende. Essa pessoa do sexo masculino, ela apresenta uma vulnerabilidade que demanda uma proteção maior dentro dessa relação doméstica familiar? É uma criança? É uma pessoa idosa? É uma pessoa com deficiência? Se sim, é possível que, se ela for agredida num contexto de relação doméstica ou familiar, que a Lei Maria da Penha possa ser aplicada ao agressor ou à agressora, mesmo que ela seja do sexo masculino, mesmo que a vítima seja do sexo masculino. Ok?
Então, olha só. Para a gente poder finalizar aqui. Isso. Essa é a decisão, né, proferida pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADI 19. ADI 19, ação direta de inconstitucionalidade. Na verdade, não foi a ADI, na verdade foi a ADC. Vou alterar isso aqui, ó. Isso aqui não é I, é C. Ação declaratória de constitucionalidade. Então, olha, o Supremo Tribunal Federal decidiu, a relatoria do ministro Marco Aurélio, em 9 de fevereiro de 2012, que o artigo 1º da Lei 11.340, de 2006, surge sob o ângulo do tratamento diferenciado entre os gêneros, entre mulher e homem, harmônica com a Constituição Federal, no que necessária a proteção ante as peculiaridades física e moral da mulher e a cultura brasileira. Então, o próprio Supremo Tribunal Federal levou isso em consideração para poder considerar como sendo constitucional a Lei Maria da Penha. Porque quando a lei foi criada, à época, né, eu comentei com vocês, eu era estagiário do Ministério Público, e era uma confusão. Teve estado, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro passou a não aplicar a Lei Maria da Penha. Porque entendia, lá vigorava o entendimento que era inconstitucional, porque está conferindo um tratamento diferente a homens e mulheres. E aí até que a questão chegou ao Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal, 6 anos depois, né, quase 6 anos depois da entrada em vigor da lei, se posicionou no sentido da constitucionalidade, e aí obrigou a todos os órgãos do Poder Judiciário a acolher e a aplicar a Lei Maria da Penha. Certo? Então se trata de um mecanismo que confere tratamentos diferentes entre homens e mulheres, mas que é considerada constitucional com base nessa igualdade material, que é conferir tratamentos desiguais na medida das desigualdades que as pessoas apresentam. Então, se eu tenho uma realidade dentro desse contexto de violência doméstica e familiar, se eu tenho uma desigualdade em que a grande vítima é a mulher, o tratamento conferido pela lei, então, precisa ser desigual. Porque, ao conferir um tratamento desigual, vai buscar essa igualdade, certo? Então, conferir um tratamento penal mais severo ao homem e um tratamento mais especial, um tratamento mais protetivo em relação à mulher, se busca, né, atingir essa igualdade nessa relação de fato. Ok? Bom, sobre o direito fundamental à igualdade, é isso. São esses os tópicos. Ficou alguma dúvida? Podemos avançar agora para o direito à privacidade? Deixa eu fechar aqui a apresentação da igualdade. Disponibilizei hoje no Class 1, disponibilizei o slide da aula de hoje. Nós vamos passar a trabalhar agora. Vai tratar especificamente sobre o direito à privacidade. Então vamos lá. Aqui, ó. Direito à privacidade. É importante nós lembrarmos que o caput do artigo 5º, ele faz menção a 5 direitos. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Então nós temos aqui, no caput do artigo 5º, 5 direitos positivados, 5 direitos previstos. Vida, igualdade, propriedade, segurança. Eu já falei igualdade, já, né? Então, vida, igualdade, liberdade, segurança e propriedade. 5 direitos previstos. E aí, os incisos, os 78 incisos do artigo 5º, são desdobramentos desses direitos. Mas um que não está previsto, deveria ter vindo previsto no caput,
é o da privacidade. Então, quando a gente lê os 78 incisos do artigo 5º, eles vão regulamentar, vão especificar a extensão desses 6 direitos básicos, que são os 6 direitos fundamentais: vida, igualdade, liberdade, segurança, que é a segurança jurídica, não é a segurança pública, e propriedade, além da privacidade. Então, são esses 6 direitos fundamentais básicos. Então, como a gente está tratando especificamente do direito à privacidade, é importante nós lembrarmos que ele não está escrito, não está positivado no caput do artigo 5º, mas aparece em vários incisos do artigo 5º. Para a gente poder iniciar, eu vou passar um videozinho curto, para a gente poder entender a extensão e a complexidade desse direito, que foi positivado, né? A Constituição nossa é de outubro de 1988. Então, dada a evolução, sobretudo tecnológica, então a necessidade da gente poder adequar, né, e proteger cada vez mais o direito à privacidade. Então, um videozinho curto para a gente poder ter a noção da extensão desse direito à privacidade. Privacidade é um direito humano e é um direito que habilita outros direitos. A batalha pela privacidade no plano do indivíduo, ela foi perdida. Nothing in life is free, right? Google is not a non-profit organization, they're not a charity, they're not trying to make their place. O cenário do Black Mirror não é ficção científica, assim, ele é real. Se você fecha as cortinas do seu apartamento, tranca a porta do banheiro ou fica incomodado quando a pessoa sentada ao seu lado no ônibus tenta ler a mensagem que você está digitando, você se importa com a sua privacidade. Todo mundo se importa. Até a ONU reconhece, desde 1948, a privacidade como um direito humano universal. Mesmo assim, as nossas vidas privadas nunca estiveram tão expostas quanto hoje. Porque, por algum motivo, todo o medo que a gente tem de ser observado simplesmente desaparece quando estamos num ambiente online. É como se na internet não tivesse ninguém tentando nos espiar. Spoiler? Tem sim. Às vezes você não sabe, mas através de um comentário a gente conseguiu levantar isso. Vou mostrar para você um pouco do que a gente conseguiu em poucas horas de pesquisa. Ó, aqui eu consigo saber onde suas crianças estudam, onde você mora, onde sua filha faz balé, quem é a professora da sua filha, o nome da sua mãe, do seu pai, o dia que seu pai faleceu, onde ele trabalhava. Se eu for parar para ir mais a fundo, eu consigo saber onde você faz compras, onde você anda, o seu itinerário. Ai, gente, meu Deus. Tô chocada. Você já deve ter perdido a conta de tudo que compartilhou. Mas a verdade é que todos os seus posts juntos são uma parte pequena, a ponta do iceberg, da totalidade de dados que andam coletando sobre você. Pois é, a falta de privacidade vai muito além do que a gente publica nas redes sociais. A estrutura segundo a qual a internet funciona hoje faz com que toda ação gere um rastro. Esse rastro vai alimentar alguma base de dados e essas bases de dados são arquivos valiosíssimos sobre os nossos comportamentos, as nossas condutas, as nossas preferências, os nossos desejos, os nossos limites, as nossas vulnerabilidades, as nossas preferências sociais, políticas, intelectuais, de consumo, etc. Sabe quando a gente digita algo e apaga?
O Facebook tem um arquivo daquilo que nós não publicamos. Isso diz muito sobre nós. Isso me torna totalmente transparente para essa corporação. Agora, o modo como essa corporação lida com os meus dados, quais critérios que ela utiliza para me oferecer certas coisas e não outras, eu não tenho acesso nenhum. So our app is up here, and it's showing you what's happening on any given website that you're on. On this particular website, you see the website in the middle, and then you see all the different domains that are getting your information. Initially, you might notice that if you go to a shopping website, you're looking for something, but ultimately you decide, I'm not ready to purchase this. You might be on another site, and you see an advertisement for the exact same product, and this is how they do this. Atire primeiro o mouse quem nunca clicou no botão aceitar os termos e condições de qualquer serviço sem nunca ter lido nenhum termo e condição. Pois é, entregamos nossos dados por pura conveniência. Is that what they know about you is also used to make you more addicted to the service. YouTube, for example, just measures how long you watch videos. Facebook, too, looks at how long you linger over a post. And so they're looking and they're saying, what types of content are more engaging to this person that makes them stay? And then they start showing you that stuff, because the longer that you stay, the more likely you are to see ads. Teve um estudo que foi feito que estabeleceu uma correlação entre estados depressivos e a coloração das imagens, o tipo de filtro usado no Instagram. E essa predição de estados depressivos também pode ser no sentido de também predizer, por exemplo, estados maníacos. Estados maníacos são estados em que as pessoas compram muito, que as pessoas têm uma vulnerabilidade ao consumo muito maior. E eu posso atuar, por exemplo, oferecer produtos para essas pessoas que caiam nesse perfil. Para dar exemplos mais tangíveis, uma amiga grávida topou deixar as configurações de privacidade de navegação dela todas abertas, durante a gravidez e depois. E aí, o que aconteceu? Ela começou a receber publicidades para comprar coisas de bebê. Ela falava o nome que ia dar para a criança, e aí já apareciam publicidades com o livrinho com o nome da criança na capa, umas coisas assim, já bem intrusivas. Hoje, se você carrega um telefone celular em São Paulo, a NSA pode rastrear onde você se encontra. Eles fazem isso 5 bilhões de vezes por dia com as pessoas ao redor do mundo. These algorithms are scary. Are they biased? Do they lead to forms of discrimination? The organizations that control them, that maintain them, they're not letting us see under the hood. A única coisa que salva no Brasil é que o Brasil aprovou essa lei chamada Marco Civil da Internet. Então, o Marco Civil criou algumas regras básicas. Ele diz que, para você ter o seu dado analisado por alguém, você precisa dar o seu consentimento. Agora, isso é suficiente? Não, isso é o primeiro passo. A discussão sobre proteção de dados pessoais ainda está sendo feita no Brasil, embora bastante atraso, né? Mais de 100 países no mundo têm conta com lei de proteção de dados pessoais, e a gente ainda está caminhando nesse sentido. But what we need is for those that control big data to let us in, to give us more of a voice, to say, we're not just going to collect your data, we're going to engage you in the data. And we're not only going to ask the questions, you can ask the question. Às vezes eu vejo algumas pessoas falarem o seguinte: eu não me importo com privacidade porque eu não tenho nada a esconder. Falar isso é um absurdo. É como alguém falar assim: eu não me importo com a liberdade de expressão porque eu não tenho nada a dizer. I mean, let's not be too critical all the time. We have to recognize that there certainly can be an upside here. One of the beautiful things about big data is that we're all connected to it. We're connected to it every day. Even when we're asleep, we're generating data. So the ability for us to understand more about ourselves, the ability for us to contribute to this process is essential. Bom, então é um videozinho curto que faz a gente pensar, e uma conclusão rápida. Se a gente analisa esses 6 direitos individuais de primeira geração: vida, liberdade, igualdade, segurança jurídica, né, que eu não estou falando de segurança pública, segurança jurídica,
propriedade e privacidade, talvez o direito mais vulnerável que nós temos hoje, dadas essas relações virtuais, digitais, é o direito à privacidade. E muitas vezes, esse direito ele é colocado numa situação de violação por nós mesmos, né? Pela alimentação de redes sociais, de postar tudo aquilo que a gente está fazendo e de informações importantes, né? Onde que, como foi falado no vídeo, onde estuda os nossos filhos, como que chama o meu pai, a minha mãe, quem são meu pai e mãe, quais os locais que eu frequento com uma certa habitualidade. Então isso tudo, né, alimentado por nós mesmos, e não sei se vocês já tiveram a experiência, eu vivenciei essa experiência e tem vezes que eu fico com medo. Né? Eu converso com um amigo que eu estou precisando comprar pneu para o meu carro, converso com um amigo pelo telefone, e aí eu abro o Instagram, está lá propaganda de pneu de carro. E quase todas as aulas aqui, eu dou aula com o meu celular do lado, quase todas as aulas ele ativa, a Siri liga aqui e começa a conversar. Então todas as aulas eu tenho que parar aqui na hora que ela ativa, porque isso, né, ouve aquilo que a gente fala, literalmente. Ouve, faz disso um mecanismo de publicidade, não só publicidade. Né, esses dados nossos são direcionados para publicidade, para diversas outras coisas, como, né, foi falado, existem várias investigações que empresas, se utilizando de dados que são fornecidos pelos próprios usuários do Facebook, utilizou isso na última eleição dos Estados Unidos, né, para poder direcionar o eleitorado e fazer uma campanha eleitoral direcionada a essas pessoas, a depender daquilo que elas curtiam, a depender daquilo que elas, né, a depender das páginas que elas visitavam. Então, é um direito que está muito vulnerável, muito pela atuação nossa. Né? E não é muito culpa nossa, porque é um ambiente que a gente ainda está aprendendo a lidar com ele. Não é um ambiente que está consolidado há várias e várias décadas. E a gente, até hoje, a gente ainda tem dificuldade com algumas imposições, com algumas etiquetas no ambiente de trabalho, no ambiente de lazer, que dirá dentro de um ambiente virtual, então. E aí nós precisamos compreender, né, a extensão desse direito à privacidade previsto na Constituição e ficar muito atento a essa questão da privacidade no ambiente virtual. Ó, como foi falado no vídeo, o Marco Civil da Internet, né, o famoso Marco Civil da Internet, olha aqui, é essa lei 12.965 de 2014. 2014. Então, o preâmbulo dela fala, olha, estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Artigo 1º. Essa lei estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil e determina as diretrizes para a atuação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios em relação à matéria. Então, é uma lei que visa, né, contribuir e complementar aquilo que está na Constituição sobre o tal direito à privacidade. Isso. E aí, olha, como o direito à privacidade não está previsto expressamente no caput do artigo 5º, ele vem inicialmente previsto, positivado lá no inciso 10 do artigo 5º, né, ao dizer que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Assegurar o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Hoje é muito comum a gente ouvir falar em indenização por dano moral. Ah, a empresa negativou indevidamente o meu nome, incluiu o meu nome no SPC, no Serasa, de forma indevida, e aí vou entrar com uma ação judicial e vou ter uma indenização por dano moral. Isso hoje é muito comum. No entanto, gente, vocês já começaram o estudo do Código Civil, o Código Civil nosso foi publicado em 2002, passou a vigorar em 2003,
Muitos ainda falam novo Código Civil, lá de 2003. Então, de novo, não tem muita coisa, nada. Mas o Código Civil que antecedeu o Código de 2002 é o Código de 1916, que não previa lá na sua origem reparação por dano moral. Então, o dano moral no Brasil começou, né, a possibilidade de indenização por dano moral no Brasil, começou com a Constituição Federal de 88, a partir desse dispositivo, a partir do artigo 5º, inciso 10, ao dizer que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Assegurar o direito à indenização pelo dano material ou moral. Então, a partir daqui, se inaugurou essa responsabilização, essa possibilidade de responsabilização por dano eminentemente moral. E outro detalhe importante. Quando se fala em inviolabilidade do direito das pessoas, intimidade, vida privada, honra e imagem. A primeira pessoa que vem à mente é a pessoa humana, né? A pessoa física, a pessoa natural. E a pessoa jurídica. É possível proteger direitos da pessoa jurídica? Bom, quando a gente fala em intimidade, de jeito nenhum, né? Empresa, pessoa jurídica, não tem intimidade. Tem vida privada? Também não. Mas olha aqui. A empresa, a pessoa jurídica, tem honra? Ela tem uma honra comercial? Ela tem uma imagem dentro de um mercado? Então, olha, é possível também a proteção dos direitos à imagem e honra das pessoas jurídicas. Sem dúvida nenhuma. Porque a Constituição não vedou, não impediu esse direito, porque ela vem e fala de forma acertada das pessoas. Né? Se ela tivesse falado das pessoas humanas, beleza, eu descartaria a pessoa jurídica. Mas como ela disse das pessoas, eu tenho que incluir também as pessoas jurídicas naqueles direitos que são compatíveis, certo? Porque é impossível falar em intimidade ou privacidade de pessoa jurídica. Bom, e aqui é interessante, né, como a gente tem a privacidade, né, como um gênero, e aí ela se desdobra em vida privada, em intimidade, em honra e imagem, é importante a gente analisar, e o direito alemão tem uma teoria muito interessante chamada teoria das esferas, que, a depender do lugar onde acontece o fato, e a depender da pessoa que praticou o fato, ou que é alvo dessa prática, a legislação, ou a própria Constituição, não vai conferir proteção, ou ora vai conferir uma proteção muito maior. Então, por exemplo, a gente pode analisar aqui, ó, o direito à privacidade, o direito à imagem, né? Se é uma pessoa, aqui ó, a depender do local em que o ato for praticado. Então, por exemplo, se a pessoa pratica algo no local público, né, ou que se pretende público, então aquilo que eu faço no meio da rua, eu não posso querer depois uma proteção exagerada. Eu não posso, por exemplo, né, se eu pratico algo imoral numa praça pública, e isso é filmado por alguém disponibilizado em rede social, eu não posso alegar direito de imagem, violação à minha honra, violação à minha imagem. Peraí, você estava no local público. Diferente daquilo que eu pratico num local privado. Dentro da minha casa, por exemplo, né, dentro de uma academia, dentro de um local privado. Então, a proteção dentro de locais privados, obviamente, é uma proteção muito maior do que aquilo que se pratica em locais públicos. E, além disso, a gente tem que analisar, né, o perfil da pessoa que está praticando o ato. Se é uma pessoa pública, um político, uma celebridade, um jogador de futebol, um cantor, ou se é uma pessoa comum.
Então, teve um caso, vocês não devem se lembrar, mas teve um caso interessantíssimo da Daniele Sicarelli, da Dani Sicarelli. Ela era apresentadora da MTV. Só um minuto, Patrícia. Não. O Marco Civil da Internet, a 13.853 veio para incrementar muitas coisas que faltaram no Marco Civil da Internet. Então não houve a revogação de uma pela outra, mas o incremento de uma pela outra. Aí a origem começou no Marco Civil de 2014. Né? E essa lei, a previsão de vigência dela estava prevista para o final do ano, já foi prorrogada várias e várias vezes. Eu até já perdi agora qual que é a data de previsão de vigência dessa nova lei. Mas é em complemento. Né? São as duas para poder estabelecer um mínimo de segurança possível nessas relações virtuais. Beleza? Bom, então eu falava do caso da Daniele Sicarelli. Daniela Sicarelli era apresentadora da MTV, num programa que chamava Beija Sapo, e aí se casou com o Ronaldo Fenômeno. Né? Então, virou uma mega celebridade, já era famosa pelo fato de ser uma apresentadora de um programa de TV, e aí se casou com o Ronaldo Fenômeno. A gente ficou mais famosa ainda. Se casou com o Ronaldo Fenômeno, divorciou. Então, além de ex-apresentadora, ela se tornou ex-esposa do Ronaldo Fenômeno. E aí, após se separar, ela arrumou um namorado bonitão, um cara boa pinta, e viajou com esse cara lá para a Espanha. Estava numa certa praia da Espanha e foi filmada em cenas quentíssimas nessa praia da Espanha com esse novo namorado. E isso foi postado em vários portais da internet aqui no Brasil. Eu não vou lembrar o ano que isso aconteceu, né? Mas ela, em cenas quentes lá na praia com esse novo namorado, foi filmada e isso foi parar na internet. Né? E a internet a gente pode até esquecer, mas a internet nunca esquece. E aí ela entrou na justiça pleiteando duas coisas. Então, primeiro, ela pleiteou que esses vídeos fossem suspensos, né, que esses vídeos fossem retirados desses portais, né, que não ficassem à disposição para quem quisesse entrar lá e assistir o vídeo dela em cenas quentes lá na praia da Espanha com o novo namorado. E ela pediu uma indenização por dano moral e por violação à imagem dela a esses portais que fizeram a divulgação desses vídeos sem a autorização dela. Consequência, já vou contar o final do filme. Conclusão da história. A Justiça de São Paulo determinou que os portais que tinham disponibilizado esse vídeo na internet tirassem o vídeo do ar, mas julgou improcedente o pedido de indenização. E, na minha opinião, de forma muito acertada. E qual foi o argumento do juiz? O juiz falou o seguinte, ó, Daniela Sicarelli, você é uma pessoa pública. E aí você estava praticando atos da sua intimidade num local público. Então, peraí, pessoa pública no local público praticando atos de intimidade. Você estava pedindo para ser filmada mesmo. Né? Não faz sentido manter o conteúdo desses vídeos na internet porque eles não têm nenhum teor educativo. Ninguém, a princípio, né? Inicialmente, a princípio, ninguém vai aprender nada. Pensando no sentido bíblico da coisa, né, no sentido bíblico da educação, ninguém vai aprender nada assistindo aos vídeos dela lá na Espanha, na praia da Espanha, com o namorado. Mas você não tem direito à indenização porque você é uma pessoa pública, praticou um ato de intimidade no local público. Tinha tudo para dar errado mesmo. Pessoa pública no local público não tem como demandar proteção da sua privacidade. E aí não condenou esses portais de internet a indenizá-la, nem materialmente, nem moralmente. E só sei que eu não sei como é que mede isso, mas a audiência, né, o número de acessos desses portais após a publicação do vídeo da Sicarelli bombou. E aí faturaram muito dinheiro com publicidade.
né, porque o número de acessos quintuplicou do dia para a noite após a postagem do vídeo dela. Então é um exemplo, né, do grau de proteção ao direito à privacidade, à intimidade, à honra e à imagem. E aqui, ó, vamos parar aqui, vamos fazer um intervalozinho aqui, depois a gente volta e termina para poder fazer essa diferenciação. O que é um fato de interesse público e o que é um fato de mero interesse do público? Ó, esse aqui é a famosa fofoca, né? É o caso da Cicarelli. O que tem de interesse público em querer assistir? Não, é meramente por curiosidade. É uma mera curiosidade. Ninguém não vai somar nada na vida de ninguém. Assistiu ou não assistiu o vídeo da Cicarelli. Então vamos fazer uma pausa aqui rapidinho. E aí, às 8h30, né, às 20h30, a gente volta. Beleza? Isso mesmo, Patrícia. Na volta, a gente comenta, porque tem esse episódio também da Xuxa, sobre o direito ao esquecimento. É um ponto interessante também para a gente poder comentar. Então vamos fazer uma pausazinha agora, vamos fazer o nosso intervalo, daqui a pouco a gente volta.